Olá, mais um episódio Simcorcast e agora direto da Estação das Docas com meu amigo e colega Fernando Dantas, presidente do Simpor Ceará. Tudo bem, Fernando? Maravilhoso. Estar aqui com o Pará, no Pará, estar com você, não é a primeira vez. É muito bom, é muito massa. Adoro a sua terra, adoro a comida, a gastronomia do Pará, adoro as pessoas. Enfim, obrigado. E estando aqui, vocês estão vendo, estão sentindo um vento? A gente está na Estação das Docas, que é um espaço de turismo, aonde a gente tem gastronomia, Sorvete né? maravilhoso. Acabei de tomar um sorvete ali de uchi. É, Não sabia nem que existia essa essa fruta. fruta aqui nós temos, né, Riqueza frutas bem absoluta. especiais. Então, Fernando, como é que está sendo aqui a sua estadia em Belém? O evento que você veio participar me deu a honra de estar aqui na minha cidade, prestigiar um evento meu que se for parado na minha diretoria. Margarete, assim, eu vou falar de todo o coração. Você tem construído esses anos que você está no sindicato, eu ouvi no primeiro ano, inclusive, da tua gestão aqui, falar sobre abordagem, proteção financeira, e a gente percebe que você está muito preocupada em levar para os seus colegas, para os nossos colegas de mercado, uma evolução, reciclagem, reapresentação, reaprendizado, requalificação. Isso, assim, é legado. Você está construindo um legado. É isso que a gente tem que fazer. Eu sou, claro, bem mais velho que você, e estou também, como você, novo como presidente do sindicato, mas a gente tem que crescer esse sindicato com isso, entregando valor. E é isso que você está fazendo, então não poderia deixar de vir. Primeiro, um assunto muito interessante, não é, que é conhecer o programa para você fazer parte do Million Dollar. Né? Independente disso, a forma como você conduziu o evento ontem fica muito claro a sua humildade, a sua simplicidade e o seu propósito, que é conversar com as pessoas. Até porque nós, enquanto profissionais de proteção patrimonial ou pessoal, nós entendemos de pessoa. O produto é a consequência, né? Então, quando a gente entende de pessoa, você representa isso muito bem, porque você se comunica muito bem. Obrigada, Fernanda. E você falou um assunto muito importante, o movimento que o mercado está passando. E você, além de escritor, você fala, se expressa muito bem sobre um tema ainda que ainda não está bem entendido no mercado, que é o Open Insurance. Então, eu queria saber de você, como você define o Open Insurance? Primeiro, eu não sou escritor, tá certo? Eu Eu, sou um arremedo de escritor. Eu escrevo algumas coisas pequenas, mas escritor é quem faz parte da Academia tá vendo, Brasileira de gente? Letras, Ele né? escreve. Então, eu escrevo quase nada. Mas, assim, em poucas palavras, eu diria que o Open Insurance é um ecossistema que vai dinamizar o mercado para os corretores. Fernando traduz isso para o português mais simples. Enquanto ecossistema, o corretor ele pode ser uma SPOC, que aí é abaixo, né, do Open Insurance tem uma empresa chamada SPOC, que é SPOC, Sociedade de Processamento de Ordem de Consentimento ou de Ordem do Cliente, onde vai consentir. Mas a Open Insurance vai fazer com que o corretor olhe para esse mercado, mas principalmente para a história do cliente dele. Com o Open Insurance, vindo do Open Bank, e os dois vão se juntar mais na frente, e vai se tornar o Open Finance, né, que é Bank e Seguros, Insurance, você vai conseguir saber a história, o histórico do comportamento do seu cliente, que muitas vezes ele nem sabe que tem outros produtos. Por exemplo, hoje de manhã cedo, um grande amigo meu me ligou, que a mãe dele faleceu semana passada, e ele sabia que ela tinha um seguro e não sabia onde. Se já estivesse funcionando o Open Insurance, teria que ter um consentimento dela, lógico, mas ele com a procuração poderia dar esse consentimento e todas as seguradoras do sistema S1, S2 e S3 teriam que informar o que é que aquela senhora tem de seguro no mercado. Então, você vai chegar para o seu cliente, você atende no automóvel, no residencial, no vida, e vai pedir o consentimento dele e você vai conseguir personalizar o histórico, a vida e o produto que é mais adequado para ele. Então, isso vai dar para o corretor uma transparência muito grande de todo o sistema. E com isso, não só no individual, mas também no Embedded Insurance, que é o seguro massificado de balcão. Balcão é você ter uma parceria com a rede de lojas, por exemplo, e você conseguir desenhar um produto que já tem, mas com o Open Insurance fica muito mais transparente, para você atender todas as camadas da sociedade com um produto desenhado e enriquecido com coberturas diferentes, porque você vai adentrar no mercado segurador com muito mais dinâmica.
Isso. Então, você falou de uma maneira bem simples, bem fácil, bem didática da gente, o corretor de seguros entender. Eu ia fazer uma pergunta, você já respondeu que o que o consumidor ia ganhar, como é que fica consumidor, seguradora, corretor de seguros? Veja só, para a seguradora, e eu sei, a minha percepção é que algumas seguradoras e alguns grandes empresários ainda têm um pouco de rejeição. E eu vou lhe ser bem sincero, o mercado, quando ele vem com evoluções, a gente sabe, por exemplo, o pessoal fala muito do Uber. Quando o Uber veio, os taxistas batiam no motorista do Uber, jogavam pedra nos carros, enfim. Hoje convivem de forma, digamos assim, amistosa. Já tem taxista virando Uber e assim sucessivamente. O que é que acontece? As seguradoras, ela tem um cliente dela ali dentro de casa e os dados dela só sairia se o corretor que está vinculado àquele cliente falasse para outra seguradora. Com o Open Insurance isso acaba. Então a seguradora não olha isso no primeiro momento como uma forma, digamos assim, que para ele seja interessante. Porque eu vou a Margarete, ela me dá o consentimento, ela tem um automóvel na Bradesco, o residencial na Allianz, o Vida na Icatu ou na MAG, ou enfim, qualquer outra seguradora. Quando eu pegar o consentimento da Margarete e mandar para um SPOC, que é a Sociedade de Processamento da Ordem do Cliente, ela obrigatoriamente, todas as seguradoras têm que informar sistemicamente via API criptografada, ou seja, muita segurança de processamento de dados, mas essa SPOC vai devolver para mim onde você está. Eu só tenho o seu automóvel, mas vou saber onde é que está o seu residencial, com quem está, qual é a situação, porque é muito comum, e eu vivencio isso, você deve vivenciar, e os colegas também, ter cliente que você bate na porta e ele tem um seguro mal feito. Não, E ele nem sabe. e nem só mal feito. Às vezes ele pensa que a gente só faz auto, só faz Sim, vida, perfeito. e aí os produtos não estão concentrados. Isso vai ajudar o corretor, o nosso colega corretor, Claro, a ele ficar segurado por completo. perfeito. Não Essa é a é? ideia. É É essa a uma ideia. das ideias principais, um dos pilares, né? O outro também é a questão de você desenhar produtos massificados com Sim. mais agilidade para você fazer um trabalho muito mais É porque aberto e muito mais pulverizado. ela vai dar um estudo estatisticamente falando da necessidade daquele cliente. Perfeito. Já vai trazer para a gente, né, por completo. Fernando, como é que você vê hoje e o futuro do BIM? Que passos, como é que a gente está nesse exato momento? Olha, até junho agora foi criado um grupo, né, vários grupos de trabalho, em uníssono, seguradores, FENACOL, com representantes, e a SUSEP, para dar os próximos passos. Nós temos duas empresas hoje já que deram entrada para ser SPOC. Mas qualquer corretora que tenha capacidade financeira e capacidade tecnológica, que essa não precisa ele ter, ele pode contratar, mas enfim, que ele queira investir nesse mercado, qualquer corretor pode ser SPOC. E se a própria SPOC, por exemplo, uma grande rede, vamos pensar em grandes nomes aí, Loja Coca, que está no Brasil inteiro, eles têm um mundo de apólices ali. Ele pode ser a própria SPOC e não ter que usar SPOC de terceiros para poder fazer todo esse meio de campo de buscar informações da base de clientes dos parceiros dele. Então, qualquer corretor pode ser SPOC. É bom que isso fique claro. Para não ficar parecendo que há monopólio ou oligopólio. Nesse momento é um oligopólio, são duas empresas, né? Monopólio seria uma só. Mas a SPOC, ela está caminhando para o último passo, que agora até junho, prazo, poderá ter que se estender, mas enfim, são os ajustes sistêmicos de integração entre SUSEP, mercado segurador, que são obrigados a dar informação, S1, S2 e S3, e as seguradoras, SPOC e o mercado como um todo, para poder fazer essa integração de forma muito mais redonda, digamos assim, para que possa ir para o mercado. Então, assim, eu imagino que até o final do ano já deve estar rodando com alguma uma dinâmica tranquila. Entendi. E você falou muito de proteção, de cuidado. Você acha que de que forma o consumidor vê, visto agora que a gente está no meio da lei de proteção de dados, como é que a gente deve passar essa informação para a sociedade, para que o consumidor, nosso cliente, dê acesso à seguradora a ter os dados dele? Olha, eu gosto de trazer a referência do Open Bank. O Open Bank já está aí, já tem milhões de usuários. O Open Bank trabalha dentro do mesmo processo, com uma única diferença. No Open Bank você autoriza e diz em qual banco você está. Ele não vai buscar informação no mercado bancário, não há essa integração. No Open Insurance já é um avanço. O cliente vai estar protegido por base de dados criptografados. Então a LGPD está muito bem amarrada, sistemicamente falando. E o cliente, se ele está contigo
com a garantia de que você protege os bens maiores deles, depois da família, claro, né? Que é o patrimônio que ele construiu a duras penas, o dinheiro que ele guardou, a vida dele. Então ele confia em você. Ele não vai sair dando autorização a gregos e troianos, né? Ele vai dar autorização a você, corretor, que trabalha com ele. Por isso que é muito importante construir uma relação de longo prazo com o seu Sim. cliente. E se você é só o corretor renovador de apólice, ele provavelmente não vai dar esse consentimento. Se você não constrói uma relação ao longo da vigência da apólice, para que o cliente saiba que você está realmente do lado dele, cuidando do que é dele, ele não vai dar esse consentimento. Então, como é que o cliente vai confiar depende da relação que você construiu com ele. Perfeito. Mas, Fernando, agora já para terminar a nossa entrevista, sua segunda vez aqui, né? Terceira, com você a segunda vez. Segunda vez aqui com a gente. E eu sei de um projeto aí que está no forno, do ENSD, ENSD. né? Você pode falar um pouco desse projeto? Na verdade, ele não está no forno. Não, no forno tá sim. Ainda não chegou aqui, não gente. chegou aqui, é verdade. Aí tem que conversar com a ENS, né? Mas assim, o ENSD já existia, um projeto da própria escola, que eles faziam trabalho dentro de grandes corporações, para levar até aquela corporação de oportunidades de qualificação, enfim. No ano passado, no stand da ANS, no CQCS, conversamos um pouco sobre reposicionamento e tirar isso um pouco das grandes corporações e trazer para os corretores parceiros da ANS. Afinal, ANS é FENACOR é Sincor é corretor. Então, todo esse ecossistema é do corretor, é seu. Se associe no sindicato que você faz parte desse sistema. Verdade. Você tem que entender que o fortalecimento dessa instituição aqui é que faz com que você possa ter retorno exatamente desse ecossistema. Então, para navegar nele desta forma. Então, voltando à sua pergunta, sem demandar, sem muita delonga, né, como diz, o NSD está sendo feito por capitais, iniciou pelo Nordeste, reivindica para o Norte, urgente, termina o Nordeste em junho, para ver se reivindica para julho, agosto, setembro. Uma manhã com o Welcome Coffee, os corretores. Sim. A ANS vai falar um pouco do programa de pontos que tem, descontos, uma série de vantagens dos cursos. E vai o nosso colega aqui, Fernando Dantas, falar um pouco para vocês da minha experiência de vida como corretor especialista em vida e previdência, embora a nossa corretora atue em todos os segmentos. Sim. Mas o forte da nossa corretora, 60% de tudo que a gente faz lá é focado na proteção, no benefício, que é vida, previdência e saúde. E a gente vai contar um pouco de como é que isso foi feito, considerando que eu estive fora do mercado de 2017 até 2021, em razão da fatalidade da família, e aí saí 100% do mercado, vendi a corretora, e 2021, em agosto, mais precisamente 2021, eu comecei uma corretora do zero, com a única ferramenta que era o celular, para agenda e para ligação. E hoje a gente tem uma corretora que está se transformando em franqueadora, já atua em vários estados do Nordeste, em 2 anos e meio, faz 3 anos agora. Então, por que isso é importante contar? Para você perceber que aos 60 anos, hoje eu tenho 64, vou fazer 64, não tem idade para isso, não tem momento e sim vontade. Então você é aquilo que você quer ser. Se você resolver que não quer se interagir com o sindicato, não quer interagir com o Peixures, não quer interagir com modernização, é uma decisão. Se você não quer ofertar ao seu cliente outros produtos e construir um cross-sell, outra pessoa vai vender, pode ficar tranquilo, é uma decisão. Mas se você quer conhecer isso, aproveite esse momento disruptivo aqui do Sincor Pará, que está trazendo muito propósito para vocês, e aproveite para que nesses momentos de integração que a Margareth traz, assim como esse de ontem, estejam presentes. Porque, na pior das hipóteses, alguma informação vai no seu coraçãozinho. É verdade. Que depoimento lindo, né, gente? Não tem idade, né? Não tem. A gente. Mas aqui a gente encerra mais um episódio daqui da Estação das Docas. Lugar lindo, maravilhoso. Paisagem aí, exuberante. Verdade. Acabei de tomar 2 bolas de sorvete, vou tomar a terceira já, porque é uxi, tacacá, tucupi, até sorvete de peixe, me parece que tem ali. É tanta variedade que a gente fica sem saber se toma 3, 4, 5, 10 bolas e sai uma bola daqui. Feliz de você estar aqui, meu amigo, mais uma vez. E vou procurar a ANS para você vir com esse projeto ENSD, para você, corretor. Vem para o Sincor Pará. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Eu que agradeço de coração. Tchau, gente. Bye.